Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto, eu sou Adriano Colares e no último dia 12 foi comemorado o dia da Senhora Aparecida e como todo ano acontece, afluiu para a cidade de Aparecida, em São Paulo, grande multidão para prestar culto, para fazer pedidos e para fazer agradecimentos a Maria. Eu gostaria então de fazer hoje uma reflexão a esse respeito, num assunto tão sério, delicado, mas quero me adiantar dizendo que não será uma reflexão desrespeitosa, não há nenhuma intenção de menosprezar, de achincalhar, de criticar a fé de quem quer que seja. Então eu quero te convidar e te encorajar a assistir esse vídeo até o final, com a mente e o coração abertos, não somente assistir, mas também expor sua ideia, a sua opinião, a sua pergunta, a sua dúvida, usando aqui os comentários. Talvez o vídeo fique um pouquinho longo, eu vou estruturar então esse estudo em 3 partes. Na primeira parte eu vou lançar a mão ali do Novo Testamento, no livro de Atos, e olhar ali para uma cidade onde existia também uma situação de idolatria e o que aquilo significava para a cidade. No segundo ponto, eu quero então olhar para essa situação paralela que acontece na cidade de Aparecida e no Brasil como um todo, nessa questão de adoração a Maria. E no terceiro ponto, eu quero pensar as possíveis consequências coletivas para essa idolatria. Então, quero te convidar a refletir sobre esse assunto tão importante para nós. Eu começo então o nosso primeiro ponto, lendo no livro de Atos, capítulo 19, verso 23, onde diz: "Por este tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram." Então, o que é que acontece aqui? Esse contexto aqui do livro de Atos, Paulo está na sua 3ª viagem missionária, ele se encontra em Éfeso. E em Éfeso, ali Paulo começa pregando todos os sábados na sinagoga. Ele fica ali 3 meses pregando na sinagoga. Depois há algum conflito ali, ele vai para a escola de Tirano, onde fica por 2 anos pregando todos os dias e ensinando todos os dias a palavra de Deus. E o fruto desse trabalho é que há um grande despertamento espiritual na cidade de Éfeso, onde há muitas conversões. Não somente em Éfeso, mas nas cidades circunvizinhas também, ali em toda a Ásia, a ponto de até feiticeiros e bruxos se converterem, queimando seus livros em praça pública. Então, um grande despertamento, muitas conversões. E aqui nesse texto que foi lido, você vê aqui então alguém chamado Demétrio, que era um ourives, e ele fabricava nichos da deusa Diana de prata. Então aqui devemos lembrar que a cidade de Éfeso era a cidade guardiã da grande deusa Diana. Lá havia um grande templo e então ela se orgulhava de ser a guardiã do templo da deusa Diana. Este Demétrio, ele percebe o que está acontecendo. Paulo está pregando a palavra, muitas pessoas estão se convertendo, e quando a pessoa se converte, ela então para de praticar idolatria
e vai adorar somente o único Deus verdadeiro. E Demétrios, vendo esse movimento e preocupado com tudo isso, ele convoca ali outros ourives para apresentar o problema e fazer ali uma ação. E ele diz então, aqui no verso 26, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente. Ora, Paulo não estava desencaminhando, pelo contrário, ele estava pregando o evangelho e as pessoas estavam saindo da idolatria e se convertendo ao único Deus vivo, que é merecedor de toda adoração, de todo louvor. Mas Demétrio percebe que, com esta ação de Paulo, o seu negócio estava então sendo afetado, porque à medida que as pessoas estavam se convertendo, elas paravam de comprar os ídolos e de adorar a deusa Diana. E aqui ele fala, né, não somente ao perigo de a nossa profissão cair em descrédito, então aqui um problema com o negócio, com as finanças, com o lucro, e também a preocupação religiosa dele de que a própria deusa Diana perdesse o crédito. Então aqui nós vemos a cidade de Éfeso, uma cidade idólatra, uma cidade que adorava essa grande deusa Diana, não somente Éfeso, mas toda a Ásia adorava a deusa Diana. Mas aqui vemos também Paulo pregando e ensinando o evangelho e muitas pessoas se convertendo a Cristo e parando de adorar a deusa Diana e se convertendo e adorando somente esse Deus. Então aqui eu vejo e faço um paralelo entre esse cenário na cidade de Éfeso com a cidade de Aparecida. E aí nós vamos para o segundo ponto, que é então falar um pouco ali do que acontece em Aparecida, não só em Aparecida, mas em todo o Brasil, situação semelhante ao que acontecia em Éfeso, nessa questão de idolatria, porque de fato as pessoas vão ali adorar alguém que não é Deus. E aqui você provavelmente iria se espantar se eu fizesse a comparação. Em Éfeso, o povo adorava a deusa Diana, em Aparecida, o povo adora a Maria, ou no Brasil inteiro. E talvez você argumente que lá em Éfeso eles admitiam e confessavam que Diana era uma deusa, mas aqui não se confessa que Maria seja uma deusa. Na verdade, o efeito acaba sendo o mesmo, porque pessoas ali adoram a Maria, cantam a Maria, fazem pedidos a Maria, agradecem a Maria por bênçãos recebidas. E, na verdade, na teologia católica, Maria é alçada também a um papel de corredentora. Então, há um papel atribuído a Maria que a Bíblia não reconhece. E também o título que é usado, bem interessante, né? Maria, Mãe de Deus. Eu queria explicar rapidamente este título que foi atribuído a Maria lá no ano de 320. Mas qual é a origem deste título? Lá nos primeiros séculos da igreja cristã, houveram vários embates teológicos e vários deles, ou os primeiros deles, eram ligados ao entendimento da dupla natureza de Cristo. E haviam vários entendimentos heréticos a respeito dessa dupla natureza, e uma delas vinha de Nestório, que foi presbítero na igreja de Antioquia, e ele entendia então e defendia a ideia de que havia o Jesus humano e havia o Logos divino, e que em algum momento ali na história de Jesus, o Logos se apossou do Jesus humano. Então havia o Jesus que era humano e o Logos era a parte divina. Então, entendendo ali que havia duas pessoas distintas. E esse entendimento era incorreto. E no concílio de Éfeso, em 431, os pais da igreja, então, usaram e confirmaram aquele título
de Theotokos, a Maria, mãe de Deus, mas no sentido de reafirmar a divindade de Jesus. No seguinte entendimento, se Maria é tida como mãe de Deus, é porque Jesus é Deus. Esse era o verdadeiro entendimento e significado dessa frase. É claro que pouco tempo depois, essa frase começou a ser usada de forma equivocada para alçar Maria à divindade. Não é assim que a Bíblia aponta. O que é que a Bíblia nos fala sobre Maria? A Bíblia nos fala suficiente sobre Maria para que nós realmente a respeitemos e admiremos o papel que ela teve na redenção, sendo escolhida por Deus para trazer Jesus ao mundo. O Jesus, o Cristo que já existia e que agora entra na história por meio de Maria. E devemos também admirar e tentar copiar a espiritualidade de Maria, que de fato acompanhou Jesus em toda a sua trajetória ministerial. Mas a Bíblia também vai apontar e dizer que Maria é a mãe de Jesus, não é a mãe de Deus. Vai dizer que Maria também teve outros filhos depois, porque Jesus nasceu sendo Maria ainda virgem. Isso era um cumprimento de uma profecia lá do Velho Testamento. De fato, o nascimento de Jesus, a sua concepção e o seu nascimento foi de forma diferenciado, aonde não era José o pai biológico de Jesus. Maria foi concebida pelo poder do Espírito Santo. Então Maria trazia aqui, concedia a Jesus a sua natureza humana, e o Espírito Santo concedia a sua natureza divina, como de fato ele era divino, ele é divino. Mas Maria então é a mãe de Jesus. Eu tenho aqui alguns textos do Novo Testamento, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você pode pesquisar. Eu gostaria de ler apenas um que se encontra em Marcos, capítulo 3, aliás, capítulo 6, verso 3, que diz: não é este o carpinteiro? Aqui estão falando sobre Jesus, não é? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Sim, Jesus tinha outros irmãos. E aqui nesse texto são nomeados, que são Tiago, José, Judas e Simão. E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? Então Jesus também teve irmãs. Porque depois que Jesus nasceu, Maria teve naturalmente outros filhos ali com José, o seu marido. A Bíblia também vai dizer que Maria esteve ali aos pés da cruz por ocasião da crucificação de Jesus. E é interessante perceber a ausência de José, o que nos faz pensar que ele já havia morrido. Mas Maria continuava viva, e ali na cruz, Jesus dá a ordem, ou pede a João, que tome Maria como sua mãe e cuide de Maria. E ali em Atos, capítulo 1, verso 14, nós vemos Maria, junto com os discípulos, no cenáculo, orando ali, aguardando a descida do Espírito Santo. Não só Maria, mas também os irmãos de Jesus, que depois da morte de Jesus se convertem. Então, Maria tem uma espiritualidade que é exemplar para nós. Mas é preciso dizer que entre admirar a pessoa de Maria, respeitá-la pelo seu papel e o seu grande privilégio de ser escolhida por Deus para trazer Jesus ao mundo, e também imitar sua espiritualidade e adorá-la, há uma grande diferença. Somente Deus é digno de toda adoração. Nenhum outro ser humano é digno, e Deus não divide isto com ninguém. E com isso eu vou para o terceiro ponto aqui. Então, refletindo sobre essa questão da idolatria e qual seria então o resultado coletivo em função dessa idolatria. Então aqui eu começo lembrando que quando você olha para a Bíblia, você vê Deus o tempo todo falando com Israel primeiro
dizendo que somente ele era o único Deus e que somente ele merecia toda a adoração. E eu posso lembrar aqui do primeiro grande mandamento, quando Deus fala, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Não as adorarás, nem darás culto, porque eu, Senhor, sou Deus zeloso. Então você vê ali ao longo do Velho Testamento Deus sempre lembrando ao povo que ele era o único Deus, e ao mesmo tempo você vê o povo de Israel o tempo todo desobedecendo este mandamento e adorando outros deuses e fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E com isso vinha a disciplina de Deus, ora fazendo com que eles perdessem batalha, ora com que eles perdessem a terra, levando o povo para o cativeiro babilônico, assírio, e então trazendo ali disciplina sobre todo o povo, mesmo sobre aqueles que eram fiéis, mas que sofriam as consequências daqueles que adoravam outros deuses. E aí nós olhamos para a nossa situação, a situação do Brasil, que segue nessa mesma idolatria. Nós estamos pensando aqui na questão de Maria, que não reivindicou para si ser adorada. É muito bom lembrar isso, porque a Bíblia não aponta isto em que Maria reivindica para si ser adorada, ou que Deus dividisse com ela a sua adoração, mas isso vem de outros textos que não a Bíblia, mas nós temos então esta adoração. E você sabe que todos os dias, às 18 horas, esse horário é consagrado como a hora de Maria. Isso é idolatria. Dia 12 foi o dia inteiro consagrado a Maria, onde pessoas cantaram, rezaram, adoraram, agradeceram, pediram a alguém que não era Deus. Mas não é somente Maria, obviamente, nós temos outros santos que também são adorados e para quem são feitos pedidos e agradecimentos. Nós temos, por exemplo, o caso do Padre Cícero, em Juazeiro, e certamente há outros santos ou deuses em outros estados no Brasil. Não somente isso, mas você sabe que em cada cidade do Brasil há um padroeiro, e em que cada cidade, uma vez por ano, lembra daquele padroeiro, adorando, pedindo e agradecendo. E isso se constitui numa idolatria. E aí, qual o resultado coletivo de tudo isso? Aqui eu penso que nós vemos o nosso Brasil, que vive uma falência política, vive uma falência econômica, vive uma falência moral, vive uma falência religiosa. E então eu lembro de um texto bem conhecido em 2 Crônicas, capítulo 7, onde Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então eu fico pensando se o povo brasileiro se apropriasse desta palavra e contextualizasse mais ou menos assim: se o povo brasileiro, que se diz ser cristão, se humilhasse e orasse e buscasse a Deus e se arrependesse dos seus maus caminhos, então Deus ouviria dos céus, perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. É claro que nós vivemos num país livre e cada um de nós temos o direito de escolher a quem servir, a quem adorar. E esse direito é sempre bem-vindo, por isso eu tive a liberdade de fazer este estudo e você teve a liberdade de assistir até aqui. Quero te agradecer, quero te incentivar a estar aí dividindo o seu pensamento, a sua dúvida, a sua pergunta. Se quiser
aprofundar e continuar nesse assunto, acolherei com muita alegria a sua interação. Mas eu gostaria então de concluir este estudo também com um texto bem precioso que se encontra em Josué, quando ele fala assim para o povo: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou se aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Forte abraço e até o próximo estudo.